Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso curso de programação MATLAB. Essa é a nossa aula de número 66 e nela a gente vai aprender um pouquinho sobre a regressão polinomial. Então a ideia vai ser remover o ruído dos dados utilizando esse tipo de filtro, que é a regressão polinomial, e a gente vai aprender alguns skills muito importantes que o MATLAB tem implementado. No caso vai ser a Polyval e a Interp1, que a gente já usou uma vez, mas a gente vai usar uma extensão dela. E o que acontece? Quando você quer aproximar uma coisa por polinômio, você sempre tem algum critério para você achar a ordem do polinômio. O que a gente vai fazer nesse exercício? A gente vai primeiro chutar um valor de ordem. Eu quero um polinômio de, sei lá, ordem 30. Tô chutando aqui. E a gente usa esse e vê como que fica o nosso filtro. Só que existe o critério de informação bayesiano, que ele compara modelos com diferentes parâmetros e encontra qual deles tem a melhor ordem para o nosso problema. Então a gente define um range de ordem, de aqui eu coloquei de 2 até 80, e essa é a formulinha e tem um algoritmo. Eu vou explicar melhor como que ele funciona, mas ele é super simples e não é tão difícil assim. Mas isso vai ser um bônus, a gente vai fazer isso depois de a gente ter filtrado os dados com a nossa ordem aleatória que a gente chutar lá. Então essa é a ideia, e esse é o nosso dado inicial. E o que pode acontecer? N motivos tem esse problema, e às vezes você não quer esses picos. O que importa às vezes é o jeito que essa onda tá, a frequência. Então tipo, a amplitude dela, ela subir muito, ela descer muito, isso não importa. Então você pode usar um polinômio, que é esse em vermelho, que ele vai pegar esses dados, e se você fizer A azul menos o vermelho, que seria o nosso dado original menos o nosso polinômio, ele vai retornar pra gente o sinal filtrado, que é esse em rosa, que eles já não tem tantos esses picos assim, e pro caso do seu problema, às vezes você não precisa, às vezes só tendo esse dado rosa é até melhor no caso. E também pode ter o contrário, né? Às vezes você quer, sei lá, você tem esses dados e você quer aproximar ele por uma curva. Então, às vezes, só você ter o polinômio, que seria o vermelho, já é o suficiente. É isso que você precisa. Então, cada caso é um caso e você tem diversas aplicações. E mexam no código e testem novas coisas. Então, essa que é a ideia. Vamos para o MATLAB. Então, beleza, gente. Estamos aqui no MATLAB. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser gerar os dados. Que eu gerei os dados aqui, como vocês podem ver. Tudo certo. E agora eu vou interpolar esses dados. E a gente tem a nossa função interp1, que a gente trabalhou com ela já no vídeo, acho que foi da mediana ou da média, não lembro, que a gente fez a interpolação linear. E ela tem esses vários parâmetros aqui, linear, mais próximo, anterior e assim por diante. E a gente vai usar essa função aqui, que ela representa um sinal mais cúbico, né? Então ele vai ficar com uma forma mais de onda, né? No caso, de uma função cúbica, quadrática e assim por diante. Vamos ver como que é esse sinal. E agora deixa eu fazer o plot. Beleza, então essa que é a ideia. Se a gente usasse a interpolação linear, ele ia pegar esses pontos e ia ficar fazendo reta só, né? Então não ia ficar uma coisa tão legal assim. Então eu preferi gerar um dado dessa forma. E a gente vai corromper esse dado, então ruído, e somar ao dado original. Até agora nada muito diferente. Então, sinal. Beleza, tá aqui o nosso dado com ruído, sem nenhum problema. Agora isso aqui a gente vai voltar nisso mais pra frente. Mas vamos ver, aqui, que é onde a gente vai começar o código, eu vou definir a ordem do polinômio. Então aqui eu coloquei ordem 40, simplesmente um chute meu assim. Não sei se vai funcionar, talvez não funcione, talvez funcione. E a gente vai agora fazer a nossa regressão polinomial. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é usar uma função no MATLAB que chama polyfit. Então vamos help polyfit, que ela vai pegar os nossos dados e encaixar um polinômio a partir desses dados. Então, que vai ser os coeficientes do polinômio, né? Então a gente vai fazer polyfit
E o primeiro parâmetro é o nosso vetor x, que é o que está escrito aqui. O segundo parâmetro é o y, que no caso é o nosso sinal. E o terceiro parâmetro é a ordem do polinômio. Então, como a gente definiu 40, vai ser ordem 40. Tá. Aqui eu estou escrevendo dessa forma assim, com essa variável, com o índice dele, para a gente poder não precisar mudar o código na hora que a gente for usar o critério de Bayesiano. A gente podia simplesmente só escrever a ordem aqui e não tem nenhum problema. Então vamos ver aqui, beleza, ele retornou pra gente, vamos dar uma olhada no que isso aqui é. 1 sobre 1 de 41, beleza, faz sentido, essa é a nossa ordem do polinômio. Agora a gente vai usar os dados, então eu vou usar a função que chama polyval, então vai ser polyval. Então olhando aqui, ela vai validar o nosso polinômio, em que o P é os nossos dados iniciais, que foram os dados daqui dos coeficientes. Então vai ser polyval de poly coeficientes no tempo. Então isso aqui já era para funcionar, vamos ver se eu não errei nada. Beleza, vamos fazer um plot aqui. Polydata. Ok. Pode ver que tem um ruído aqui, mas depois a gente vai discutir mais isso. Então o nosso sinal menos o polydata é para dar o nosso sinal filtrado, né? Então agora eu vou plotar os três juntos para a gente conseguir analisar melhor. E parece com o que a gente viu no slide. Não está igualzinho, porque primeiro são números aleatórios, só que tem alguns defeitos, né? Pode ver que essa curva ela tá passando muito aqui ela tá muito baixa, aqui também. Aqui tá tendo muito o ruído, ele não tá conseguindo fazer o nosso polinômio certinho. Isso se deve à ordem do polinômio. Talvez esse número 40 não é o ideal, na verdade não é o ideal. Então você pode aumentar ou diminuir manualmente. Mas isso daí pode gerar trabalho, pode dar problemas. E quando você tem dados diferentes, então toda hora você tem que mudar. Então a gente vai usar esse algoritmo, que ele já vai retornar pra gente a melhor ordem possível do polinômio dado esses dados. Então eu vou gerar um vetor que vai de 2 a 80. Aí eu preciso iniciar a matriz de soma de erros, então ela tem que ter a mesma dimensão. Então eu vou iniciar ela como zeros do tamanho nossas ordens. Então, ordens de 1. Então eu vou pegar basicamente o nosso vetor, ordem aqui, né? Ver a dimensão dele e o erro tem que ter essa dimensão. Então, beleza, isso aqui é 79, aqui tem que ser 79 também. Só para iniciar, ok. Então agora, o que a gente vai fazer é a mesma coisa que a gente fez antes. Esse polydata aqui, que a gente fez aqui embaixo, eu vou copiar aqui em cima, só que eu vou escrever dentro de um loop, né? Dentro de um laço. Então vai ser polyval, que foi a primeira coisa que a gente colocou, que foi a coisa de fora, que seria aqui. E o polycoeficiente de t. O que é o polycoeficiente de t? É o polyfit do sinal na ordem que está lá. Então eu vou simplesmente copiar isso aqui. Vou colocar isso aqui. E vou pôr no final aqui o t. E vou fechar. Aí o que eu preciso tomar cuidado? Eu preciso tomar cuidado com parênteses. E aqui não é mais o índice que está. Aqui é o i, porque lembre-se, a ordem vai mudar. E eu preciso pôr um parênteses aqui para fechar o polyfit. Então, isso aqui seria o polycoeficiente que a gente colocou antes. E é o mesmo código. Não tem nenhuma diferença. E aqui a gente vai ter apenas um erro. Então, eu quero pegar os valores, né, para a gente conferir os erros que está dando isso. Então, vai ser polydata menos o sinal. Isso aqui eu vou levar ao quadrado. E vou pedir para ele somar, para a gente poder colocar no nosso critério aqui. Então vamos ver se não deu nenhum problema. Tá. O que eu não defini? Polydata. Tá, onde que tá esse erro aqui? Tá aqui. Então aqui na verdade é polydata.
Ok, ele deu uns avisos aí, mas não deu erro. Então beleza. Agora eu escrevo a fórmula do slide que eu mostrei para vocês. Então é n log dos nossos erros, então a soma de erros, mais as nossas ordens, então é orders vezes nosso log de n. Então beleza, isso aqui vai retornar pra gente um vetorzinho, ok? E agora a gente quer o menor vetor, o menor valor disso e o índice desse. Então eu vou usar a função mínimo, ele vai retornar pra gente qual seria o melhor parâmetro, tá aqui o valor dele, e tá aqui o índice dele, 67. Então, se eu voltasse aqui e colocar 67, a gente vai ter o resultado que a gente vai ter agora. Mas aqui eu vou dar um plot pra gente ver os nossos dados. Então aqui seria a ordem do polinômio, aqui estaria o valor dele, e aqui estaria aonde está o nosso polinômio, o nosso melhor, né, que seria o menor valor, que está aqui. É ele aqui, ok, que a gente usou a função mínimo, isso a gente já sabe fazer. E agora eu vou validar tudo isso aqui de novo. E agora é para a gente ter um sinal bem melhor. Vamos dar uma olhada, e ok, ainda não é perfeito, porque não existe nada perfeito, mas ele já está bem melhor do que antes. Deixa eu ver se ainda não... Deixa eu confirmar se ele não está pegando nenhum ruído do código, de códigos anteriores, e... Ok, beleza então. Ele encaixou muito melhor do que antes. Não lembro, óbvio que são números aleatórios, então cada vez que a gente gerar vai gerar uma coisa diferente. Só que o nosso polinômio ele ficava mais longe da nossa linha azul, né? Então aqui fora vai estar com problema mesmo. Não tem o que fazer, infelizmente. Mas ele já resulta pra gente uma coisa bem melhor do que antes. Então era essa que é a ideia desse vídeo. Então, por favor, se inscrevam no canal, curtam o vídeo e compartilhem com seus amigos. E até a próxima aula.